Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 8, página 286, As Primeiras Civilizações. Lá na nossa primeira aula, onde nós estudamos a divisão do tempo, na nossa linha do tempo, existe um período chamado Antiguidade. Esse período ele é dividido em Antiguidade Clássica e Oriental. A Antiguidade Clássica é o período que compreende o Império Romano, a Grécia e Roma. E a Antiguidade Oriental, que é o período que compreende as primeiras civilizações localizadas na região do Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho sobre a civilização egípcia. O Egito Antigo foi uma das maiores civilizações do período da Antiguidade, localizado no nordeste da África, onde hoje são os países do Egito, Sudão, Eritreia, Etiópia e Somália, situado entre os desertos da Líbia e da Arábia. O desenvolvimento dessa civilização só foi possível porque souberam aproveitar as vantagens do rio Nilo, que é um rio que passa por todo o Egito. Isso porque em épocas de chuva, o rio Nilo transbordava e umedecia as terras ao redor do rio. E como essas terras eram boas para o plantio, a civilização egípcia se desenvolveu a partir da agricultura. Mas a civilização egípcia também é marcada pela domesticação de animais e pela construção de canais de irrigação. Os povos egípcios eram divididos em dois: os povos do Baixo Egito e os povos do Alto Egito. O Baixo Egito ficava ao sul e o Alto Egito ao norte, cada um com seu rei, ou seja, reinos diferentes. E por volta de 3100 a.C., o rei Menes conquistou as terras do sul. Ele era o rei do norte e conquistou as terras do sul. E assim ele unificou os dois reinos, formando então o Império Egípcio. Nessa forma de organização, o líder não era chamado de rei, e sim de faraó. E ele era considerado uma divindade, que é algo sagrado. Os egípcios eles acreditavam muito no sagrado e acreditavam, consequentemente, em vida após a morte. E então, para preservar os corpos dos mortos, eles mumificavam as pessoas e deixavam em seus túmulos junto com parte de sua riqueza. Eles acreditavam que isso os ajudaria no pós-morte. E a grande população egípcia era uma população composta por trabalhadores da agricultura e da construção. Eles tinham um sistema de escrita próprio, que eram através dos hieróglifos, que são desenhos que representam as palavras. Então, isso mostra como o Egito se tornou uma das maiores civilizações da antiguidade. Vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, que é uma palavra que significa terra entre nós. Isso porque a Mesopotâmia ficava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que hoje é a região que a gente conhece como Oriente Médio. Diferente do Antigo Egito, a Mesopotâmia foi formada por diversas civilizações, cada uma com seus hábitos. E o local era marcado por diversos confrontos, devido ao fato de ter uma diversidade de civilizações muito grande. Na época, os principais povos que habitavam a Mesopotâmia eram os sumérios, assírios, caldeus, babilônios, amoritas e acádios. E cada um deixou sua contribuição para o mundo contemporâneo. Por exemplo, os sumérios eles desenvolveram a escrita, que ela consistia no registro de imagens em uma placa de argila. Deixaram muitos conhecimentos e a escrita, que foi um grande avanço na passagem de conhecimento. O rei Hammurabi, da Babilônia, também deixou uma contribuição importante para o mundo, que foi o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis que dizia o que era permitido ou não e quais eram as punições para aqueles que infringissem a lei. Esse código era muito cruel, porque ele foi a primeira experiência de criação de leis. Bom,
Então, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo, página 286, 288 e 289, e iremos fazer os exercícios da página 289 e 290. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.